Meu nome é Chicago Kira. Tenho 33 anos. Minha casa fica na parte nordeste de Moriô, onde todas as casas estão. E eu não sou casado. Eu trabalho como um funcionário das lojas de departamento, caminho e chego em casa todos os dias às 8 da noite no máximo. Eu não fumo, mas ocasionalmente bebo. Estou na cama às 23 horas e me certifico de ter 8 horas de sono, não importa o que aconteça. Depois de tomar um copo de leite, morro e fazer cerca de 20 minutos de alongamentos antes de ir para a cama. Geralmente não tenho problemas para dormir até de manhã. Assim como um bebê, eu acordo sem nenhum cansaço, estresse pela manhã. Foi-me dito que não houve problemas no meu último check-up. Estou tentando explicar que sou uma pessoa que deseja viver uma vida muito tranquila. Eu cuido para não me incomodar com inimigos, como ganhar e perder. Isso me faria perder o sono à noite. Essa é a primeira apresentação de Yoshikage Kira em JoJo Bizarre Adventures, parte 4. Uma introdução que soa formal, quase banal, mas que guarda uma contradição terrível. Se uma pessoa tão perigosa está te contando todas essas informações, um dos maiores serial killers do mundo de Araki, e ele está falando tudo isso com tanta tranquilidade, significa apenas uma coisa: você está prestes a morrer. Eu preciso garantir o meu sono tranquilo. Mas não se preocupe, enquanto eu estiver aqui, eu não vou deixar que isso aconteça com você, meu querido ouvinte. Kira Yoshikage é um dos meus personagens favoritos de todos os animes, e meu vilão favorito de JoJo. Mesmo que ele não possua a aura do Dio, a natureza misteriosa de Diávolo, ou a graça divina de Pucci, ele ainda é meu vilão favorito. E de muitos outros. É exatamente por isso, porque é um vilão pequeno, mesmo sendo um vilão principal. Todos os outros principais vilões de JoJo têm objetivos grandiosos, como Dio querendo conquistar o mundo, Cars querer ser o ser perfeito, e é claro, Diávolo gostaria de governar a máfia pelas sombras. Enquanto tudo isso, Kira apenas desejava uma vida tranquila, claro, enquanto ele cortava a mão de mulheres a quais ele namorava. Mas isso é apenas um detalhe, né? Seu plano de vida era perfeito, não havia nenhuma forma de perigo nele. Graças à sua stand Killer Queen, ele era o serial killer perfeito. No próprio show, a única forma que ele poderia ser encontrado foi graças à fantasma Raimi. Uma fantasma chamada Raimi, uma garota que ele matou antes de ter sua stand, e conta aos heróis sobre sua existência. Entenda, se ele já tivesse sua stand àquele ponto, nem isso seria possível, já que aqueles mortos pela sua stand Killer Queen aparentemente são obliterados. Até mesmo suas almas são destruídas, tornando impossível que qualquer um que foi tocado conte sobre o que aconteceu. É por isso que Kira fala tão abertamente sobre quem ele é, contando cada segredo. Aqueles mortos por Kira não são mortos, são obliterados completamente. Além disso, ele nem mesmo tem alguma preocupação se seus inimigos podem escapar, já que até mesmo Jotaro não teve a menor chance contra ele em um combate direto, onde ele usou a sua segunda stand, Sheer Heart Attack, a forma automática e basicamente indestrutível da sua stand, uma a qual uma pessoa comum nunca teria uma chance, e que ele usava para perseguir aquelas que escapavam dele, já que essa não possui limite de alcance, energia ou poder destrutivo. Onde os heróis apenas tiveram chance graças a Koichi, que desenvolveu uma nova habilidade por sorte. Muitos podem dizer que a Lei Araki deu um novo poder a Koichi tirado da bunda, mas não foi isso. Foi o preço que Kira pagou pela preguiça e orgulho. Ele achou que havia ganhado a batalha e simplesmente foi embora, nem para fugir ou se esconder, apenas aproveitar seu dia, deixando tudo resolvido pela sua stand automática. Afinal de contas, ele nunca perderia para ninguém. Então não precisava se preocupar, já que Sheer Heart Attack é invencível. Ou será se ele estava enganado? Cadê? Você que está assistindo até aqui, deixa um comentário, se inscreve no canal e deixa um like. Vai ajudar bastante o canal a crescer. Muito obrigado. Kira Yoshikage é um exemplo clássico do psicopata ou sociopata serial killer, mesmo que o cenário seja um ambiente japonês. O seu design é baseado no David Bowie. Ele é a definição de ambos do homem médio entre a história do japonês e a história americana. Um homem branco ou japonês nesse caso. Na casa dos 30 anos, sem esposa ou filhos, mas com emprego. Embora seja bem genérico, ele também é a definição mais comum de um serial killer.
Kira é um psicopata, mas o caminho para o qual ele seguiu foi uma escolha dele e da permissividade da família dele. Originalmente, Araki planejava fazer a infância de Kira envolver sua mãe. Embora ele tenha mudado de ideia sobre mostrar isso, uma antiga entrevista da Jump Remix sugere que ela era extremamente protetora e abusiva, de forma que ela protegia ele muito. Ele retirou isso demais porque ele não queria fazer ele ser retratado como um vilão com um passado trágico. Afinal, Araki não gosta de vilões desse tipo. Ele gosta de vilões que realmente são vilões. Depois da morte da mãe dele, o pai dele se tornou o total apoio na vida dele, e ele até começou a cobertar os crimes dele como serial killer. Quando ele descobriu isso, mais do que isso, ele deu a stand a ele. Ele deu a flecha, a qual ele liberou a Killer Queen. Mesmo depois de sua própria morte, Yoshihiro continuou na casa como um espírito maligno apenas para proteger seu filho da justiça. Que ninguém, nem mesmo os heróis da história, chegassem perto dele. O pai dele teve sim várias chances de tentar ajudar seu filho, ou até mesmo entregá-lo para a polícia, mas Yoshihiro apenas puxou seu filho para o caminho ruim e deixou ele fazer seus atos terríveis. Só que mesmo pais permissivos não significa que isso é culpa deles. Yoshikage tinha fetiche por mãos e era um psicopata, mas nada disso faz com que ele seja um serial killer. Ele poderia muito bem ter se tornado um fotógrafo ou ter arrumado uma namorada bonita com boas mãos. Kira era bonito, ele apenas escolheu o caminho mais doentio para satisfazer seus desejos. Ser um psicopata não te faz um monstro, é apenas um transtorno de personalidade. A maioria das pessoas que são psicopatas não são serial killers. Ser um psicopata não te faz um monstro, é apenas um transtorno de personalidade. A maioria dos psicopatas não vivem como serial killers, afinal não teria como a sociedade sobreviver com 1% ou 2% sendo serial killers. Eles apenas fazem trabalhos menos emocionais e mais ainda, importantes para a sociedade. Muitos até do CEO são psicopatas. Isso explica muito da nossa vida, não é? Desde que eles saibam respeitar as normas sociais, eles sabem se integrar. Isso é uma coisa que o Kira não escolheu fazer. Ele escolheu esse caminho doentio, o caminho do pecado, onde ele poderia se divertir mais apenas porque ele podia. Kira foi dado muitas chances, até mesmo antes da história começar. Ele não tinha motivos para se tornar um serial killer realmente, além de seu desejo. Vejam seu monólogo de novo. Ele não possui nenhum problema pessoal. Na verdade, seu estilo de vida é invejável, algo que eu até mesmo busco como vida. Tirando as partes terríveis que ele faz, tudo mais parece maravilhoso. Dormir 8 horas por dia, se exercitar, ter um emprego, viver bem. Nada que ele fala soa ruim na superfície. Se tirarmos os pecados que ele cometeu, ele seria uma vida muito boa. Mesmo quando ele estava no ponto de ser capturado e conseguiu evitar os heróis no último instante, e conseguiu uma vida nova, novamente foi abençoado com algo que ele tirou dos outros. Ele roubou o lugar de outro homem, mas em troca dos seus pecados, ele ganhou uma família, uma mulher e um filho. Uma mulher que se tornou perdidamente apaixonada por ele, muito mais do que ela jamais foi pelo homem que lhe tomou a vida. Uma qual, mesmo que ele negue, de uma forma estranha, Kira Yoshikage começou a se apaixonar também. E mesmo que ele demonstrasse interesse nela, ele não conseguiu entender o porquê ele sentia a necessidade de protegê-la. Afinal de contas, sua única relação com mulheres até agora era o total oposto disso. Ele escolheu um desejo egoísta mesmo quando tudo que ele queria lhe foi entregue. Ele escolheu seguir sua luxúria e seus desejos homicidas novamente. Ele se manteve um escravo para se manter nos seus desejos. Isso permitiu que Hayato descobrisse sua verdadeira identidade. Mesmo ele falando que desejava uma vida tranquila, ele continuou pecando e seguindo o caminho que vai levar ele ao oposto disso. Mas a sorte estava do seu lado de novo, ele conseguiu escapar das consequências depois de ter subtraído Hayato, graças à sua nova habilidade, Bites the Dust. Ele nem precisava pensar ou fazer algo para se proteger mais. Tudo o que ele precisava fazer agora era viver uma vida tranquila. Sua última chance lhe foi dada ali, onde se ele escolhesse deixar Killer Queen de lado, com Hayato, ele poderia viver uma vida perfeita e tranquila. Só que Kira não é esse tipo de pessoa. Mesmo acreditando na sorte,
e acreditando que ele era melhor, ele não poderia deixar as coisas acontecerem naturalmente. Ele precisava dizer com orgulho. Ele canta sua vitória e revela sua identidade. Kira sempre fala sobre sorte e como ela sempre esteve do seu lado, até mesmo no seu último instante, mesmo depois de sua primeira morte. Ele ainda achava que tinha como sair por cima e que ainda tinha alguma sorte no beco contra Raimi. Ele não notava quantas vezes o destino já havia dado chances para ele, e mesmo assim ele abusava da sorte que tinha, e com isso ele pagou o preço final. さあでも安心なんてないところよ、少なくとも。 Nossos pecados podem não ser tão grandes quanto os de Kira, então provavelmente a vida nos dará mais tempo do que deu a ele, e consequências menores. Mas temos que nos lembrar que mesmo se Deus nos der uma vida perfeita, podemos acabar jogando tudo fora se nós formos pro lado do pecado. Então aproveitem as oportunidades de suas vidas, porque Killer Queen já tocou nesse vídeo. Killer Queen 第3の爆弾バイツァーダスト